Olá pessoal, professor Mário. Pessoal, nessa atividade eu preparei um laboratório para vocês para a gente estudar um processo de redistribuição de rotas. Então eu criei um novo cenário aqui no Package Tracer, baseado no cenário que a gente estava estudando no EvenD, onde eu tenho uma rede multicampus, onde eu tenho aqui o Campus Formosa, eu coloquei aqui o campus IFG Campus Formosa, e no outro lado o IFG Campus Goiânia. A gente aprendeu, nos vídeos anteriores, a configurar a comunicação intercampus usando protocolos de roteamento, seja de forma estática, feita pelo administrador da rede, ou usando algum protocolo de roteamento dinâmico, para aprendizagem ser dinâmica. A gente viu configuração, por exemplo, com OSPF, com EIGRP, e outras formas. Agora imagine que eu tenho domínios diferentes de implementação dentro dos campos. O que significa isso, professor? Imagine que no Campus Formosa eu esteja rodando o protocolo de roteamento dinâmico EIGRP. E no Campus Goiânia eu esteja rodando outro domínio de roteamento. Imagine que estou rodando o OSPF para fazer a aprendizagem de rotas dinâmicas. Como que essas subredes elas vão se comunicar? Naturalmente, a gente não consegue fazer isso. A gente precisa inserir um roteador intermediário, eu coloquei ele aqui no cenário, para fazer a redistribuição de rotas. Então o assunto do vídeo de hoje é como fazer redistribuição de rotas quando eu tenho domínios de roteamento distintos, onde eu preciso fazer a comunicação desses dois domínios. O cenário, pessoal, eu coloquei aqui um novo endereçamento. Note que eu fiz aqui um endereçamento para mostrar para vocês como é que acontece na prática, Eu posso fazer um endereçamento de rede consistente. Aqui eu tenho uma rede 10.1.00, barra 16, onde eu estou colocando aqui para os professores e para os técnicos administrativos. Então note, para os professores, eu estou usando o endereço IP, que começa com 10, depois eu coloquei 1 para indicar o campus. Então, o primeiro número 1 indica campus, então vai ser Campus Formosa, por exemplo, ou Campus Goiânia, então aqui está 10.2, então o Campus Goiânia está com a identificação 2 no segundo octeto. O terceiro octeto do endereço IP indica a rede que eu estou me referindo, pode ser a rede de professores ou a rede de técnicos administrativos. Então, se for 1, é rede de professores, no terceiro octeto. Se for 2, igual está nesse exemplo, é rede de técnicos administrativos. A mesma coisa acontece do outro lado. Eu consigo fazer o endereçamento de rede consistente, nesse caso, onde eu consigo identificar de onde é cada uma das máquinas. Então, se eu ver um exemplo, um IP que tem 10.2, eu já sei que é do campus Goiânia. E se for 1 depois, eu sei que já é rede de professores. Depois, o último número aqui vai identificar apenas o host. Então, esse exemplo do PC5, se a gente olhar aqui na configuração de IP dele, ele é 10, o endereço começa com 10, 2, a gente sabe que vem do campus Goiânia, 1, rede de professor, e o endereço dele é .10, no final. Certo, pessoal? A gente pode fazer isso, imagina agora fazer para os 14 campos do IFG, A gente teria um endereçamento de rede consistente. A gente poderia fazer mais ou menos assim, Imagina a aplicação que eu tenho, O segundo octeto pode me representar o campus, como a gente fez aqui, Então, 1 indica Formosa, 2 Goiânia, 3 Uruaçu, por exemplo, 4 o campus já está aí, assim, de forma sucessiva. O terceiro octeto é de professores, então tudo que for 1 no terceiro octeto indica rede de professores. Tudo que for 2 no terceiro octeto vai indicar o administrativo, como a gente fez aqui, técnicos administrativos. Posso estender minha rede, colocar alunos para ser o 3, o wireless para ser 4, computadores da infraestrutura para ser 5 no terceiro octeto. Então, se a gente olha aqui na primeira pergunta, só para a gente entender como é que se aplica esse endereçamento de rede, ele pode ser feito de forma consistente. Se eu olhar para esse IP aqui, 10.4.1.100, a gente consegue, pelo endereçamento consistente, saber de onde é. Vamos fazer? Professor, 10 é o normal, o que vem, É o que vem é o começo. 4 indica o wireless, então é um computador lá do wireless. 1 significa que é do... quer dizer, é 10, 1, 4, 100. Então, por exemplo, 1 indica que é do campus Formosa, 4 significa que vem lá do wireless, da parte sem fio,
e 100 é a identificação desse host. Olha outro exemplo. 10151. É de qual campus, qual departamento. Então, se eu olhar, primeiro octeto, Formosa, né? Ele é lá de Formosa. 5, lá em infraestrutura. E 1 é o endereço IP dele. Né? Se eu inverto como estava aqui no exemplo, né? 10.4.1.100, se tivesse assim esse endereço IP, vem da onde? 4 indica, já está aí. Então esse computador está lá, já está aí. E está na rede de professores, 1. E o IP final é .100. Note o quanto isso é poderoso, né? Só mostrando aqui, pessoal, para vocês verem como a aplicação ela é feita na prática. Tudo bem? Então a gente tem essas configurações aqui de IPs, né, de uma rede consistente, onde eu tenho do lado esquerdo, no campus Formosa, um protocolo de roteamento dinâmico, é IGRP. Aqui eu coloquei um sistema autônomo, né, e está identificado por 65.000, né, identificação do sistema autônomo. Do lado direito está o campus Goiânia, só que o campus Goiânia, ele está rodando no SPF. Então como que a gente vai fazer com que essas redes se comuniquem? A gente cria um roteador intermediário para fazer redistribuição de rotas. Tudo bem? Essa é a ideia. Pessoal, esse cenário já está de uma certa forma configurado. Eu vou abrir aqui o roteador para vocês verem do campus Formosa, mas isso vai se aplicar para o roteador do campus Goiânia. Se eu fizer um show running config, eu vejo que eu já fiz algumas configurações. Quais foram elas? Eu configurei as interfaces, aqui a fast 0/0, e configurei a fast 1/0, com endereçamento IP aqui da minha rede, né? Eu configurei também a interface serial aqui para comunicação com o roteador intermediário. Note que aqui para comunicação com o roteador intermediário, eu estou usando uma rede /30. E estou dando um segundo endereço para esse roteador. Então, 172.16.02. 1/30. 255, 255, 255, 252. Né? O que mais eu fiz aqui no roteador Formosa? Ele está configurado com a IGRP. Então, ele já consta a configuração do IGRP com o sistema autônomo de 65.000. Note que para a gente configurar o IGRP, a gente primeiro fala qual é a rota, né, que a gente está, que ele conhece a rota 10.0.0. Na verdade, ele conhece a rota 10.1.00, né, está sumarizando aqui, né, e ele colocou aqui, né, a rede que ele conhece também, além da rede 10, ele conhece a rede 172.16.00, que é essa aqui de cima, né, que é 1/30. Ou seja, ele já está configurado aqui com o IGRP, um sistema autônomo que ele colocou de 65.000, a identificação dele. Se a gente olhar o roteador aqui do lado do campus Goiânia, a gente tem algo parecido. Show running config, só que desse lado eu configurei, né, da mesma forma as fast Ethernets, né, essas duas redes aqui, para a rede 10.2.00, né, coloquei que ele é o último endereço IP da subrede, então ele está pegando 10.2.254, na fast 1/0, lado direito, e está pegando a 10.2.1.254 aqui na fast 00, essa interface aqui. Configurei também a interface serial, essa interface serial S3/0, né? Esse S3/0, ela está na subrede 172.32.0.0/30, da mesma forma do lado esquerdo, né? Ele vai pegar aqui o segundo endereço da rede, essa interface S3/0, então está pegando 172.32.02 e é 1/30, né? 255, 255, 255, 252. Só que o que está acontecendo aqui, pessoal? Eu estou configurado com o SPF, o processo aqui com identificação de 64. E note que o SPF está falando as redes que ele conhece, aqui está divulgando as redes que ele conhece na área 0, na área principal do SPF. Então ele conhece a rede, né, 10.2.1.0, que é essa rede aqui, né, do lado esquerdo, né, de professores do campus Goiânia, e também conhece a rede 10.2.2.0, que é a rede do lado direito de técnicos administrativos do campus Goiânia. Ele também conhece a rede aqui essa rede aqui do serial, né, que é a rede 172.32.00, que é essa subrede que ele está configurado aqui, configurado a serial 3/0. Então, eu não tenho comunicação entre mesmo eu ligando esse roteador, né, eu vou abrir ele aqui agora e configurar ele, né, com os endereçamentos, a gente vai ver que a gente não tem comunicação, porque existem protocolos diferentes aqui, né, de roteamento. De um lado conversa IGRP com o sistema autônomo de 65.000. O outro lado está conversando o SPF, rodando um processo 64, né, identificação do SPF. Aqui nesse roteador, eu vou entrar nele, vou dizer
A primeira coisa que eu vou dizer, eu vou trocar o nome dele, tá, pessoal, para ficar mais fácil. A gente, vou colocar o nome dele como hashname, vou colocar assim, roteador, redistribuidor. Ele vai redistribuir as rotas no nosso cenário. Então, vou colocar o nome dele de redistribuidor. E aí eu vou configurar aqui as interfaces, porque nesse roteador a gente não tem nada, né? Ó, show running config, deixa eu voltar. Show running config. Eu não tenho as interfaces configuradas, né? Eu tenho que configurar somente duas interfaces. As interfaces seriais, né? S2/0 e S3/0. Mas elas não estão configuradas, nem a 2/0 e nem a 3/0. Não tem endereço IP, tudo bem? Então, estão desligadas, inclusive. Por isso a gente não está vendo aqui a animação aqui no Pack Tracer, né? Essa animaçãozinha, a luz aqui indicando que tem comunicação. Vamos colocar o endereço IP para a gente ver, tá? Eu vou seguir o endereçamento aqui da rede, tá, pessoal? Então, aqui do lado, eu entro no modo de configuração global, eu vou entrar nessa interface serial 2/0 para mim colocar qual que é o IP address dela. O IP address dela vai ser dentro dessa rede, né? 72.16.00. Ele está pegando o primeiro endereço. Então, IP address 172.16.0. Ele está pegando o primeiro endereço e é 1/30. Então, final 252. Eu vou colocar aqui no roteador intermediário uma taxa de clock rate, né, para ser a mesma, né, 64.000, por exemplo, para sincronizar aqui a taxa de relógio e funcionar a comunicação. Lembrando que isso é função da operadora, né, em ambientes reais. Eu vou ligar a interface no shutdown. Ela subiu para o estado de up, a serial 2/0, tá? Só coloquei o endereço IP da interface. Tudo bem, pessoal? E já mudou, foi para up, né? Tanto camada física quanto camada de enlace. Ok. Vou fazer a mesma coisa para a interface. Aqui do lado direito, a serial 3/0. Tá? Então, eu vou dar um exit aqui, interface serial 3/0. Ele é o primeiro endereço dessa subrede aqui, ó, 172.32.00. Então, IP address 172.32.0.1 255.255.252. Vou atualizar aqui a mesma taxa de clock, 64.000, e também vou ligar a interface. Então essa interface ela passa camada física para up, logo também a gente recebe a mensagem aqui, como na interface serial 2, a camada de enlace. Pronto, recebemos. Né? Camada de enlace também up. Pessoal, note que agora está ligado, né? Mas se a gente tentar fazer um ping aqui entre esses PCs, por exemplo, quando fizer uma comunicação aqui, né, entre o PC4 e o PC5, se eu olhar aqui, né, a gente vê que falha. Né? Eu não tenho comunicação entre o PC4 aqui do Campus Formosa e o PC5 que está no Campus Goiânia. A gente não consegue comunicar, porque existe um protocolo aqui de roteamento dinâmico, o EIGRP, mas o Campus Goiânia não está falando o EIGRP para as rotas serem aprendidas dinamicamente, está conversando no SPF. Então a gente precisa, além de configurar aqui as interfaces dos roteadores, a gente precisa fazer o que a gente chama de, primeiro, configurar o protocolo, os dois protocolos aqui nesse roteador intermediário, tanto o EIGRP quanto o OSPF, e aí a gente vai fazer a redistribuição de rotas de um para o outro. Vamos ver como é que faz? Então, voltando aqui para o redistribuidor, tá? Eu estou no modo de configuração global. Eu vou fazer, por exemplo, né? Vou fazer aqui primeiro pensando para fazer a redistribuição de rotas dentro do EIGRP para o OSPF. Então, eu vou configurar aqui router EIGRP. A gente precisa usar o mesmo número do AS, né, aqui para o EIGRP. Então, eu vou colocar router EIGRP CD5000. A gente sabe que a identificação é CD5000. E aqui eu vou colocar qual é a rede que ele conhece para o lado esquerdo aqui, tá? Então, essa rede aqui, não, 72.16.00. A gente então vai fazer network 172.16.0.0 e aqui eu uso a máscara coringa, né? Isso é 1/30, então eu inverto, né? É 255,0, 255,0, 255,0 e 252 eu diminuo de 255. 255 menos 252, 3. Então faço isso, né? Note que ele já descobre aqui, ó, um novo vizinho, né? Eu recebo aqui no roteador intermediário
que uma nova adjacência EIGRP foi estabelecida no sistema autônomo de 65.000. Né? Aqui, ó, com a 172.16.02, porque existe essa configuração aqui. Né? Tudo bem? Mas eu não tenho que fazer só isso. Eu tenho que ainda falar que eu vou fazer redistribuição, eu uso o comando redistribute. Eu vou redistribuir as rotas para o OSPF. Então eu coloco redistribute, vou até colocar uma interrogação para a gente ver. Eu escolho agora qual o protocolo que eu vou fazer a redistribuição de rotas. O outro lado está rodando o OSPF. Eu coloco qual o processo que está rodando, é o 64, né? O OSPF está rodando no campus Goiânia. Eu tenho que colocar ainda métricas, né? Esse metric. E aí eu coloco no primeiro parâmetro da métrica qual é a largura de banda em kilobits por segundo. Vou colocar aqui, por exemplo, 100, né? Coloco a interrogação de novo, ó. Eu consigo ver as métricas. Qual é o delay? Vou colocar aqui, por exemplo, 33 microsegundos de delay. Qual que é a confiabilidade do link EIGRP, onde 255 indica 100% confiável. Então, 255. Vamos ver se tem mais parâmetros. Agora, largura de banda efetiva. Vou colocar 1 aqui, tá? Onde 255 significa 100% carregado, né? Então, vou colocar somente 1. No final, indica aqui qual que é o MTU do pacote que está rodando ali, o EIGRP. Vou utilizar o MTU padrão, né, do pacote Ethernet, que é 1500. E vou colocar, então, este comando, redistribute, OSPF, número do processo, e coloca aqui as métricas, né? 100, 33, 255, 1500, por exemplo. Coloquei isso. Quando eu faço isso, né, eu já configurei aqui a redistribuição, né, de rotas do EIGRP para o OSPF. Agora eu preciso fazer o contrário, né, o inverso. A redistribuição de rotas daqui, ó, do OSPF para o EIGRP. Vamos fazer? Então aqui eu vou sair para a gente voltar para o modo de configuração global e eu digo router, né, eu vou configurar como se fosse o OSPF desse lado. Router OSPF 64. Qual que é a rede que ele conhece aqui do lado direito? Não é essa rede aqui, 172.32.00? Então, network 172.32.00. Só que no OSPF é um pouco diferente, né? Eu coloco aqui a wildcard, a máscara coringa, ela é a mesma, né? 1/30. Só que eu coloco a área, né? Qual que é a área que está rodando? Tem que ser a mesma área do roteador OSPF. A gente sabe que o OSPF tem uma área única que está sendo rodando aqui dentro desse lado, né? Que é a área 0. Então eu coloco network, a rede, a máscara coringa e depois a área que está rodando no OSPF, a área principal. Quando a gente faz isso, né? Ele adiciona aqui, né? A gente vê que recebeu uma vizinhança. Opa, desculpe. Recebeu uma vizinhança no processo 64 aqui junto com esse roteador. Ele estabeleceu vizinhança com o roteador do campus Goiânia, porque ele achou aqui, né, com o vizinho 172.32.02, exatamente esse cara aqui, né? E está totalmente carregado. Mas a gente precisa fazer a redistribuição de rotas do OSPF agora para o EIGRP. E a gente faz um comando, é um pouco mais simples aqui, redistribute. Eu vou colocar, né, eu vou distribuir para quem? Para do OSPF para agora o EIGRP. Qual é o próximo parâmetro? Eu coloco o número do sistema autônomo. A gente sabe que o sistema autônomo aqui que está rodando no campus Formosa é 65.000. Então, 65.000. E por último, eu coloco aqui alguma... Não preciso indicar as métricas, né? Mas eu falo assim, ó, subnets. Ou seja, considere as subredes que estão aqui dentro do domínio OSPF para fazer redistribuição para dentro aqui do OSPF, né? As subredes do EIGRP e do OSPF. Então, eu vou colocar esse comando, tá? E aqui a gente finaliza a configuração de redistribuição de rotas. Vamos ver se funcionou, né? Se a gente olhar aqui, né, show IP route, a gente vê que o roteador intermediário, existem algumas rotas com D, né? D, se a gente lembrar, são rotas que foram aprendidas via protocolo dinâmico EIGRP. Então existe uma rota para essa rede, ó, 10.1.10 e 10.1.20. Olha aqui as redes, né? As rotas, as redes, subredes do campus Formosa, aprendidas via EIGRP. Mas ele também aprendeu rotas aqui para OSPF, a 10.2.1.0 e a 10.2.2.0. Ou seja, essas redes aqui do campus Goiânia estão com O, né, aprendidas via OSPF.
Então, possivelmente a gente tem conexão, né, entre esses dispositivos. Antes da gente fazer o teste e finalizar o nosso vídeo, vamos ver aqui só como é que tá as rotas nos roteadores. A gente vai ver que ele aprendeu rota. Então, no roteador do Campus Formosa, que roda EIGRP, Show IP Route, a gente vê que existe aqui rotas que foram aprendidas externamente, né? Então, ele marca aqui dentro da tabela de rotas, a gente vê uma entrada com DX, né? Significa que é uma rota externa, EGRP, né? Uma rota externa, apontando aqui para as redes lá do OSPF, né? Para a rede 10.220, para a rede 10.210 e para a rede aqui que comunica com o roteador intermediário. Então é marcado rotas com essa sigla, D, que significa EGRP, e X, que são redes externas da EGRP. Tudo bem? Aqui no roteador do Campus Goiânia a gente vai ver algo parecido similar. Então Show IP Route. As marcações aqui do SPF é OE2, onde significa que a gente tem rotas OSPF do tipo externa, né? O significa OSPF, primeiro, né? Depois E2 significa OSPF externa, rotas externas. Então, possivelmente, aqui a gente consegue ver, né, que o roteador do Campus Goiânia, ele conhece as subredes externas ao OSPF lá do Campus Formosa. Vamos fazer o teste? Se a gente fizer aqui agora, ó, o mesmo teste de fazer um ping do PC4, que está na subrede do Campus Formosa, inclusive é um computador aqui da rede de técnicos administrativos. Vou fazer um ping desse PC4 para a rede aqui, ó, de professores do Campus Goiânia, um PC5. Quando eu clico, eu vejo que eu tenho agora sucesso na comunicação. Vamos fazer no modo simulação. Posso fazer esse ping. Vou apagar aqui o cenário. Vou colocar no modo simulação, fazer o mesmo ping para a gente ver. A gente vê que sai do Campus Formosa, vai para o roteador de borda, ele passa pelo roteador intermediário, chega no roteador do Campus Goiânia, que está falando outro protocolo de roteamento, né? E é entregue ali para o PC5, e depois a gente tem um processo inverso, que no caso é um ICMP reply. Tudo isso graças ao processo de redistribuição de rotas. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo, entendido como fazer redistribuição de rotas quando a gente tem domínios rodando protocolos de roteamento dinâmico distintos. Espero que tenham gostado e até a próxima.